o salário é determinado mediante o confronto hostil entre capitalista e trabalhador, a necessidade da vitória do capitalista. O capitalista pode viver mais tempo sem o trabalhador do que este sem aquele. A aliança entre os capitalistas é habitual e produz efeito. Dos trabalhadores é proibida e de péssimas consequências para eles. Além disso, o proprietário fundiário e o capitalista podem acrescentar vantagens industriais aos seus rendimentos, ao passo que o trabalhador não pode acrescentar nem renda fundiária, nem juro do capital ao seu ordenamento industrial. Por isso é tão grande a concorrência entre os trabalhadores. Portanto, somente para o trabalhador, a separação de capital, propriedade da terra e trabalho é uma separação necessária, essencial e perniciosa. Capital e propriedade fundiária não precisam estacionar nessa abstração, mas o trabalho do trabalhador, sim. Para o trabalhador, portanto, a separação de capital, renda de trabalho e trabalho é mortal. A taxa mais baixa e unicamente necessária para o salário é a subsistência do trabalhador durante o trabalho, e é ainda o bastante para que ele possa sustentar uma família e para que a raça dos trabalhadores não se extinga. O salário habitual é, segundo Smith, o mais baixo que é compatível com a simples humanidade, isto é, com uma existência animal. A procura por homens regula necessariamente a produção de homens, assim como de qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, então uma parte dos trabalhadores cai na situação de miséria ou na morte pela fome. A existência do trabalhador é, portanto, reduzida à condição de existência de qualquer outra mercadoria. O trabalhador tornou-se uma mercadoria e é uma sorte para ele conseguir chegar ao homem que se interesse por ele. E a procura, da qual a vida do trabalhador depende do capricho do rico e capitalista. Se a quantidade de oferta excede a procura, então uma das partes constitutivas do preço, lucro, renda da terra, salário, é paga abaixo do preço. Portanto, uma parte desses rendimentos subtrai-se dessa aplicação e o preço de mercado gravita para o preço natural como ponto central. Mas, 1. Se para o trabalhador, mediante uma grande divisão do trabalho, é dificílimo dar ao seu trabalho uma outra direção, 2. Cabe-lhe na sua relação subalterna com o capitalista, antes de mais nada, o prejuízo. Com a gravitação do preço de mercado para o preço natural, o trabalhador perde, portanto, ao máximo e incondicionalmente. E é precisamente a capacidade do capitalista em dar outra direção ao seu capital que ou submete o trabalhador, restringindo a uma determinada esfera do trabalho, a fome, ou o obriga a sujeitar-se a todas as exigências desse capitalista. As oscilações acidentais e súbitas do preço de mercado atingem menos a renda da terra do que a parte do preço decomposta em lucro e salário, mas atingem menos o lucro do que o salário. Para um salário que sobe, tem-se, na maioria das partes, um que permanece estacionário e um que cai. O trabalhador não precisa necessariamente ganhar com o ganho do capitalista, mas necessariamente perde quando ele perde. Assim, o trabalhador não ganha quando o capitalista mantém o preço de mercado acima do preço natural através dos segredos de comércio ou industriais, através do monopólio ou da localização favorável de sua propriedade. O trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus meios de vida físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho,
isto é, pela possibilidade, pelos meios de poder efetivar sua atividade. Se a riqueza da sociedade estiver em declínio, então o trabalhador sofre ao máximo, pois, ainda que a classe trabalhadora não possa ganhar tanto quanto a classe dos proprietários na situação próspera da sociedade, nenhuma sofre tão cruelmente com o seu declínio como a classe dos trabalhadores. Consideremos agora uma sociedade na qual a riqueza progrida. Esta situação é a única favorável ao trabalhador. Aqui começa a concorrência entre os capitalistas. A procura por trabalhadores excede sua oferta, mas, primeiro, a elevação do salário impele ao sobretrabalho entre os trabalhadores. Quanto mais eles querem ganhar, tanto mais têm de sacrificar o seu tempo e executar trabalho de escravos, desfazendo-se de toda a liberdade a serviço da avareza. Com isso, eles encurtam o seu tempo de vida. Este encurtamento de sua duração de vida é uma circunstância favorável para a classe trabalhadora em geral, pois, em função disso, se torna sempre necessária a nova oferta. Esta classe tem sempre de sacrificar uma parte de si mesma para não perecer totalmente.